E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Venezuela e Rússia seguindo para cumprir a profecia bíblica. A escatologia bíblica nos mostra alguns pontos cardeais que estão sendo seguidos pelos países do mundo para cumprir tudo aquilo que foi predeterminado, e nós sabemos antecipadamente o resultado daquilo ali. Aqui na América Latina, houve um movimento muito forte de esquerda, o tal do Foro de São Paulo. O Lula estava à frente, inicialmente era dinheiro da Venezuela, hoje há dinheiro muito aí para regar a grande mídia do Brasil e de outros países também, dinheiro suspeito aí de ser do narcotráfico também. Então essas coisas estão caminhando juntas, a ideologia esquerdista, comunista, a publicidade para a conquista de eleições nos vários países, junto com a liberdade para o tráfico de drogas, leis sendo feitas para liberar as drogas, maconha e outras coisas, liberar o uso das drogas. E o presidente Lula chegou a dizer, provavelmente ele estava sob efeito de álcool, ele disse que o traficante é função do usuário, a culpa é do usuário da droga, e o traficante é apenas uma vítima do usuário. Ele disse qualquer coisa assim, foi um absurdo, mas foi bastante criticado, mas ele falou. E na prática, não só o Brasil, como vários outros países da América Latina, países esquerdistas que liberaram as drogas, são os mesmos países que querem liberar o aborto, o homossexualismo e cirurgias transexuais, coisas desse tipo. São os mesmos que estão trabalhando nessa direção. Existe muito dinheiro disso, o senhor Jorge Soros, que ganhou muito dinheiro ilicitamente, ele é proibido de entrar em vários países do mundo, mas o fato é que ele tem uma grande riqueza do mundo a serviço de propaganda dessas coisas. A Open Foundation, Fundação Aberta, financia inclusive pastores e líderes cristãos para defenderem as bandeiras deles, por exemplo, homossexualismo e coisa desse tipo. Bem, a América Latina pendeu para a esquerda por causa desse dinheiro, até que os Estados Unidos se levantam e começam a combater. Já vários países penderam para a direita, a Argentina e a Bolívia recentemente, Equador, um pouco o Peru, mas ainda há países na esquerda, o Brasil, Venezuela, Colômbia e Chile. O Chile já está em processo eleitoral e a grande chance é que a direita retome o governo no Chile. Mas ainda restam outros países. A Venezuela está num processo agora diferente, porque eles usaram da força, estabeleceram uma ditadura, já mais de 20% da população foi expulsa do país, teve que ir embora, e lá dentro se instalou uma ditadura colossal, que inclusive é anticristã, uma ditadura muito forte. Os Estados Unidos entenderam que tinham que usar a força para derrubar o governo da Venezuela.
Já há cerca de 2 meses, os Estados Unidos estão com uma força bélica colossal, uma grande esquadra com aviões, muitos aviões e também soldados, milhares e milhares de soldados de infantaria embarcados, isso ali nas costas da Venezuela, prontos para invadir a Venezuela. E a pergunta é, por que eles não invadiram ainda? É certo que os Estados Unidos vão derrubar o presidente Maduro. E o presidente Maduro até está já entendendo que ele pode sair, desde que os Estados Unidos garantam algumas condições. Liberdade para ele, que ele possa levar o dinheiro dele, enfim. Ele quer alguma garantia para entregar o poder. Mas os Estados Unidos querem derrubá-lo, já ofereceram um prêmio de 50 milhões de dólares para quem conseguir prender ou entregar, mesmo morto, o presidente Maduro da Venezuela, e estão cercando a Venezuela. O interessante é que eles estão procurando, dizem eles, respeitar os limites do país. Não invadiram nada, por enquanto, da Venezuela, mas estão se dizendo no direito de invadir a Venezuela. Ninguém tem dúvida do que vai acontecer. É um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, os Estados Unidos vão derrubar o governo Maduro e estabelecer um governo de direita na Venezuela. A grande parte dos países do mundo já abandonou o apoio à Venezuela. Inclusive, ultimamente, até a Rússia está deixando a Venezuela de lado e a China também se limita a falar, não está agindo para defender a Venezuela. É um caso perdido. Mas não vai ficar só na Venezuela, porque a Colômbia também tem que pender para a direita e alguém teve uma revelação de que a América Latina toda pendia para a direita. Seja direita ou esquerda, isso não é a nossa luta. Nós temos a luta pelo Evangelho. A nossa luta é por causa do Evangelho. Mas ser direita ou esquerda não é problema nosso. A questão é que para cumprir a profecia bíblica, o Armagedon é os Estados Unidos contra a China. Os Estados Unidos vão dominar a América toda. Então o Brasil também estará debaixo da autoridade dos Estados Unidos, de um jeito ou de outro. Por enquanto, o presidente Lula se opõe e vai haver um processo traumático no Brasil para que os Estados Unidos dominem isso para cumprir a profecia. Já lá na Rússia, a Rússia, como que ensaiou aceitar as condições para fazer paz com a Ucrânia, mas não fez, está avançando. Os Estados Unidos e a Europa estão se armando e armando a Ucrânia para resistir à Rússia e a situação está naquele impasse, por enquanto, a guerra. De certa forma, tudo isso é para cumprir a profecia, porque a Rússia vai errar em algum momento e invadir Israel. Quando a Rússia invadir Israel, os Estados Unidos e a Europa estarão de armas atômicas destruindo a Rússia. É o Gog e Magog. Então, já está bem perto esse cumprimento. E o fato de a Rússia não aceitar essa trégua, essa paz com o Ocidente, mostra que o Ocidente está se armando contra a Rússia e entendendo que não tem paz, não dá para conversar com a Rússia, só há uma linguagem contra a Rússia: armas. E é o que vai acontecer a qualquer momento, depois do arrebatamento da igreja, que já está próximo, muito próximo, tudo caminhando nessa direção. A Rússia não quer paz com o Ocidente. A única linguagem que vai funcionar é a das armas. O Gog e Magog será a invasão de Israel pela Rússia e aliados árabes e muçulmanos e a destruição deles com armas atômicas pelos Estados Unidos e Europa. Isso é o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, o Gog e Magog da Bíblia.